Então vamos que vamos, minha gente. Vamos para mais uma live de aquecimento dessa sequência de live que nós estamos fazendo para o aulão de marketing para bares e restaurantes, que está chegando. É agora, semana que vem agora, quinta-feira, dia 27, e nós vamos ter uma super aula de marketing para você que tem um negócio gastronômico. Mas eu já eu falo sobre isso, aguenta aí, que o importante é a gente falar sobre o tema da live de hoje, de como que você melhora os resultados do seu bar, restaurante, mesmo sem grandes mudanças, mesmo sem fazer muitos investimentos, gastar muito dinheiro, sem ter que necessariamente ter que contratar equipe, gente, fazer investimentos em equipamentos e tudo mais. Esse é o tema da nossa live, essa live de aquecimento aí das turbinas para o nosso evento. Se você não está sabendo, essa já é, se não me engano, a quarta live de preparativa, né? Quando a gente está preparando os conteúdos, preparando você para poder chegar no aulão com mais conhecimento sobre o meu método, o método Mega de marketing de entretenimento gastronômico, e sobre tudo que a gente vai abordar nesse aulão. Com qual objetivo? Principalmente gerar muito resultado para você. E será que isso é importante? Você gerar mais resultados com o seu negócio gastronômico sem precisar fazer grandes investimentos? Eu acredito que sim. Então é exatamente essa a ideia, a gente trazer sempre conteúdos e temas importantes para você poder aplicar aí no seu negócio de forma rápida, prática e já gerar resultados. E eu já dou logo uma dica para você pegar papel e caneta, porque vai valer a pena, hein? Eu vou compartilhar uma estratégia principal e alguns conceitos importantíssimos que vai talvez explodir aí sua cabecinha e mudar a forma como você vê as possibilidades de crescimento e faturamento no seu negócio. Maravilha? E será que é possível mesmo? Será que você consegue, sem fazer grandes mudanças, sem fazer grandes investimentos, mudar assim, tão drasticamente os resultados do seu negócio? É possível, e eu vou te mostrar com essa estratégia que eu vou compartilhar com você. E mesmo que você não tenha dinheiro, muito dinheiro para investir, sim. É basicamente você trabalhar com o que você já tem hoje em dia, só que de uma forma um pouco diferente, uma abordagem diferente, né? Impactando o seu mercado, os seus clientes, de uma forma diferente. E sem necessariamente ter que aumentar a equipe, fazer investimentos em equipamentos e tudo mais. Exatamente. A ideia não é você ter que se endividar para você ter o resultado que você precisa. Não. A ideia é você ter o resultado que você precisa com o que você já criou, com o que você já formatou para o seu negócio. Então, o meu objetivo é você melhorar os resultados do seu negócio. Não ter que quase que criar um novo negócio, fazer megas investimentos e tudo mais, para você ter que ter mais resultados. Não, tem como melhorar. E é o que eu sempre falo, né? Não existe negócio ruim. O que às vezes existe é ele estar mal formatado, mal direcionado, você de repente não está conseguindo visualizar as oportunidades que você tem com o seu negócio, que você tem em mãos. E essa é a ideia, isso que eu faço justamente aqui, te ajudar justamente com isso. E sem necessariamente, como eu já disse, você ter que se endividar para isso. Bom, como eu já antecipei, essa live faz parte do nosso evento, que vai acontecer quinta-feira agora, dessa semana que vem, nosso aulão de marketing para bares e restaurantes. E por que eu chamo de evento? Justamente porque a gente prepara, né, com 2 semanas de antecedência, uma curadoria de conteúdos, uma seleção de muitos conteúdos, seja do conteúdo do dia a dia, seja dos temas para essas lives, justamente para poder te preparar para você chegar nesse aulão de marketing já com mais conhecimento, com mais bagagem, já sabendo alguns princípios, alguns conceitos do meu método Mega de marketing de entretenimento gastronômico. Então, por isso que a gente chama justamente que é um aulão, né? E o que vai ser esse aulão de marketing para bares e restaurantes? É justamente a oportunidade que eu tenho de me aprofundar nesses conceitos que eu trago aqui todos os dias para você, né? A gente acaba compartilhando nos nossos reels, nos nossos stories, muitos insights, muitas estratégias, muitas análises de negócios do mercado, para você poder aplicar, mas é tudo de forma muito superficial, onde você pode copiar e colar, replicar. Isso não é bacana, eu não sou muito a favor disso.
Eu gosto de te mostrar, não só simplesmente dar o peixe, mas te ensinar a pescar, a você ter autonomia com o seu negócio. E esse é o grande objetivo do aulão de marketing para bares e restaurantes. É justamente te dar essa autonomia. Você dominar o marketing do seu negócio, principalmente o marketing de negócios gastronômicos, que é diferente. O marketing ele se aplica de forma adaptada, né, às suas estratégias, às suas ferramentas, os seus mecanismos, de forma adaptada para cada tipo de negócio. Então, é importante que você, principalmente você que tem um pequeno negócio, um negócio gastronômico local, quando eu digo pequeno, às vezes você já fatura aí seus 100, 200, 300 mil, né, ou 50, 60, 80 mil, mas é um negócio local ainda, não é uma grande rede e tudo mais. Você muitas vezes não tem condições de contratar um profissional, uma equipe, uma empresa para cuidar do seu marketing. Então, é muito importante que você tenha esse tipo de conhecimento, que você domine isso, né? Mesmo que você tenha um assistente, um estagiário, um profissional até que você vai contratar, mas a responsabilidade do marketing do seu negócio é sua. Então, o meu objetivo aqui, todo esse trabalho que eu desenvolvo, os conteúdos que eu trago, é justamente para preparar donos de pizzarias, hamburguerias, negócios de gastronomia de forma geral, restaurantes, comida japonesa, enfim, cafeteria, a você ter total domínio e conhecimento das melhores práticas e estratégias que faz com que negócios gastronômicos tenham sucesso e durem décadas. Esse é o nosso objetivo. E o aulão de marketing vem para a gente se aprofundar nisso. Tá? Então vai ser quinta-feira que vem, dia 27, justamente para vocês, donos de negócios gastronômicos, e para participar, o melhor de tudo, é gratuito. Depois que acabar essa live, você clica no link que está na minha bio, você vai ser direcionado para a página de inscrição, você vai fazer sua inscrição só com e-mail e WhatsApp. E aí você automaticamente vai ser direcionado para o grupo exclusivo do evento, um grupo silenciado, que só eu e minha equipe falam lá dentro. Tá? Fica tranquilo. Os números também ficam ocultos, ninguém tem acesso, só eu e minha equipe temos acesso, e só nós que falamos lá. E o que a gente coloca? Justamente informações importantes, avisos de live, materiais e principalmente o link de acesso para o aulão no dia. Então, é muito importante que você... Por quê? O evento é exclusivo para inscritos. Então, chegou lá na quinta-feira, você quer assistir, não se inscreveu? Você não vai saber como. Porque só quem está lá no grupo do evento é que vai receber o acesso à aula. Maravilha? Então, tá bom. E como tem muita gente chegando aqui, a gente está fazendo essa divulgação desse evento, desse aulão, tem muita gente nova chegando aqui no meu perfil. Obviamente, já sabem, né, eu sou o Aderbal Filho, mas o que a gente não sabe é que eu sou empreendedor há mais de 25 anos, sou publicitário, dono de agência de propaganda há mais de 20 e especialista em marketing e entretenimento gastronômico. Há mais de 20 anos eu ajudo donos de bares e restaurantes e similares a potencializar os seus resultados, a crescer com os seus negócios, a realizar os seus sonhos de empreender com um negócio gastronômico. Porque eu acredito que isso é um mercado transformador. Se a gente for ver os números desse mercado, são absurdos de grandiosos. Assim. São pequenos negócios de forma pulverizada aos milhares pelo Brasil, que impacta vidas, famílias, empregos e tudo mais. A gente vai falar sobre isso também no evento. E a gente já vai agora começar com o tema da live, para quem está chegando agora, que é justamente como você melhorar os resultados do seu bar ou restaurante sem grandes investimentos, sem necessariamente investir em equipamento, equipe, essa coisa toda. Então, antes de entrar nesse conteúdo, se você puder me ajudar, clicar nesse coraçãozinho aí para poder avisar para o Instagram que a live está ok, que ele pode entregar para outras pessoas, e clicar também nesse aviãozinho, compartilhar com algum empreendedor do ramo aí que você conhece, mesmo que não tenha o mesmo tipo de negócio que o seu, mas é do ramo gastronômico, tem um bar, uma cafeteria, uma pizzaria, uma hamburgueria, enfim, compartilha com ele. Você que está vendo aqui a live no ao vivo ou na reprise, também está valendo clicar aí no coraçãozinho e no aviãozinho para compartilhar. Vamos compartilhar conhecimento, pessoal. Então, vamos começar, vamos que vamos, direto para o assunto, cair de cabeça. Eu disse um pouquinho no início, quem puder aí, pega papel e caneta, porque hoje a coisa vai explodir sua cabecinha aí, beleza? Como eu sempre faço, essas lives, tanto ao longo, eu gosto de ficar compartilhando muito hackzinho, dicasinha. A ideia aqui é justamente compartilhar conceitos mais profundos, estratégias mais profundas, fazer você pensar,
para você ter autonomia nas ações, para você não ficar dependente de ninguém, muito menos de mim. Então, esse é o objetivo. Então, é assim que a gente vai falar na live de hoje com relação a esse tema que eu acabei de falar. E a gente vai entender também que esse tema dessa live faz parte de uma das premissas básicas do meu método MEGA, né, de marketing de entretenimento gastronômico, que é justamente você, através do aumento das suas vendas, do seu movimento, do seu negócio, é que você consegue também aumentar a lucratividade. E eu vou te provar isso nessa live com números. Vou te mostrar números para você entender. Porque a gente sabe que tem muita historinha aí na internet das pessoas que não sabem fazer negócio gastronômico, vender. Eu faço isso há mais de 20 anos. Como publicitário, eu tenho total propriedade para falar isso. E muita gente quer resolver isso na base da gestão, na economia, de enforcar. E não é assim. Eu vou te mostrar que é você vendendo mais, é você melhorando os resultados do seu negócio, que você vai conseguir aumentar também a sua lucratividade. Você gosta de história, não, vender com prejuízo também não adianta. Não, não é assim não. Vou te mostrar. E a gente parte desse princípio, por quê? Porque todo mundo que tem um negócio não tem uma ONG. Você tem um negócio para ter lucro, certo? Porque se o seu negócio, se você vende um negócio sem lucro, você não é um empreendedor. É qualquer outra coisa. Você tem uma ONG aí, você faz trabalho de caridade, aí está tudo bem, não tem problema. Mas aqui eu estou falando para empreendedores, para donos de bares, restaurantes e similares que querem lucrar, querem ter retorno, resultado com esse tipo de negócio. Então você, por exemplo, não vai comprar uma Coca-Cola, e vamos colocar um preço aqui ilustrativo, você não vai comprar uma Coca-Cola de R$ 3,50 e você vai vender por R$ 3,50. Ou você vai dar essa Coca-Cola, vender por... Você não vai. Então você vai, quando você comprar uma Coca-Cola, um refrigerante em lata, uma coisa assim, digamos, a um preço hipotético, eu não sei exatamente quanto que você compra uma lata de refrigerante aí na sua região, isso varia muito aqui no nosso Brasilzão, mas vamos trabalhar com um preço hipotético de R$ 3,50. Você vai vender esse produto pelo menos aí a partir de R$ 9,00. 9, 10, 11, 12. E aí o céu é o limite, né? Quanto você vai cobrar, dependendo da situação que você vai oferecer para o seu cliente, a experiência, enfim, evento, tudo mais, você pode cobrar até mais. Mas aí a partir de 8, 9 reais é um preço bom que você vai ter um bom custo aí em cima desse produto. Então, ninguém que tem um negócio gastronômico compra uma mercadoria a um determinado preço e vende pelo mesmo preço, ou mais barato, ou um pouquinho a mais. Então, todo mundo que vende prato de comida, uma pizza, uma picanha na pedra, que vende, seja lá o que for, uma fatia de torta, você vende baseado nos custos daquilo que você comprou, seja de terceiros, seja do que você produziu, seja dos insumos. Então, partindo dessa premissa, a partir do momento que você vende mais, você aumenta a sua margem de lucro, você aumenta a sua possibilidade de lucro, a sua possibilidade de margem de lucro. E é isso que eu vou te mostrar aqui nessa live, né? Então, a gente começa a eliminar essa historinha de que não adianta vender muito se você também está tendo prejuízo. Não. Às vezes, quando você tem prejuízo, é quando você não consegue vender o suficiente para atingir o ponto necessário para pagar todas as suas contas. E nós vamos ver sobre isso. Aí você tem prejuízo. Agora, se você compra, como eu dei o exemplo aqui, um refrigerante a R$ 3,50 e vende aí que seja a 7, 8, 9 reais, você consegue ter lucro com ele. Até menos, dependendo da sua estratégia promocional que você tenha. Às vezes você vai, de repente, colocar esse refrigerante, essa lata de refrigerante, num preço mais apertado, com uma margem mais apertada. Mas por quê? Você vai ganhar em outros produtos, você vai ganhar em outra estratégia, ou você vai ganhar em divulgação, em visualização da marca, em aumento da presença do seu cliente no seu negócio. Tem uma série de estratégias promocionais que aí sim você utiliza essas artimanhas de preço, que é como se você estivesse pagando uma mídia, através do seu preço, através do seu diferencial de um produto, que é o seu custo de promoção do produto na hora que você vai divulgar. Você sacrifica a sua margem, compensa com outros produtos para trazer a atenção do seu cliente, para trazer o cliente para o seu negócio. Isso é outro esquema. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós estamos falando simplesmente por você comprar um produto X
e vender ele por Y. Comprar uma lata de refrigerante a 3,50 e vender pelo menos aí a 8, a 9 e por aí vai. Dependendo da região, dependendo de qual seja o seu negócio, tá bom? Então a gente acaba com essa historinha de que, não, vender com prejuízo também não adianta. Não, não existe isso, tá? E deixa claro, assim, a ideia da aula aqui não é uma aula de gestão não, tá? Nossa parada aqui é marketing. É marketing que gera resultado. Só que o marketing, sim, ele trata essa questão de preço, de posicionamento de produto, posicionamento de marca, né? E principalmente na questão estratégica comercial do seu negócio, né? Nas vendas. Então é preciso que você entenda um pouco esses mecanismos para justamente você não ser manipulado. Que as pessoas acabam te manipulando, né? Usando alguns argumentos que não são válidos e que você acaba embarcando nessa. Então, você imagina, tá, vamos lá. Você imagina que o seu negócio tem 3 bolas de custo, tá? De custo. A primeira bola é a bola dos custos fixos. E mais uma vez eu estou falando, não é aula de gestão, tá? Mas é importante que você entenda esse princípio. Então, dentro do seu negócio, você imagina o seu negócio. E ele tem 3 bolas de custos. Uma bola de custos fixos, tá? De forma bem simples. É tudo aquilo que você precisa pagar. Quando você abrir o seu negócio, você tem esses custos, independente se você vai abrir as portas ou não. Se você vai ativar o seu app de delivery ou não. Independente, se você tiver fechado com o seu negócio, algum dia que você não abre, você está tendo custo naquele dia. O seu custo mensal está diluído naquele dia. Então, que custos são esses? Mesmo sem você produzir, mesmo sem você vender, mesmo sem você comprar, você tem esses custos, né? E eu não vou citar detalhes, mas vai aluguel, vai contador, vai internet, vai telefonia, os custos fixos que você tem, folha de pagamento, funcionário e por aí vai. Dependendo de como você montou o seu negócio, parcelas de empréstimo que você teve que pegar para poder alavancagem, enfim. Esses são os custos fixos, que vai bater todo mês, independente de você vender ou não. A outra bola são de custos variáveis, que aí sim ele só vai variar, ele só vai aumentar se você tiver demanda, se você vender, né? Que geralmente são os custos que envolvem os seus produtos e serviços, né? Aquilo que você vende no seu negócio com relação a produtos e serviços são os seus custos variáveis. Às vezes uma mão de obra terceirizada, às vezes um prestador de serviço, às vezes os insumos dos próprios produtos, enfim, os próprios materiais de propaganda e por aí vai. Então, tudo isso é custo variável. E a terceira bola, de forma bem simples, são os impostos. É o que você paga de imposto. E aí, vamos pensar comigo. Dessas 3 bolas de custo fixo, custo variável e impostos, a única, custo fixo é a única que ela não mexe. E é um dos seus maiores custos de partida do seu negócio. O custo variável e os impostos só vai acontecer se você vender. Se você tiver demanda. Tirando se você fizer uma desorganização muito grande nas suas compras, tochar teu estoque de produto para o ano inteiro, tirando se você não fizer umas besteiras dessas, você só vai ter esses custos variáveis, os custos com impostos, se você vender. Então, partindo desse princípio, se você sabe quais são os seus custos fixos, você sabe o quanto você precisa vender para ter lucro. Simples assim. Certo? Você tem lá um determinado custo fixo do seu negócio. Preste atenção comigo. As 3 bolas. Custo fixo, custo variável e imposto. Se você tem um determinado custo fixo, o quanto que você precisa vender para, pagando os impostos, tirar o custo variável, tirar o seu custo fixo e sobrar para você. Vamos ver isso? Eu fiz um exemplinho, vou compartilhar com você aqui. Vamos ver se eu consigo. Para você ver melhor. Olha aí. Vê se está visualizando, tá bacana? Tem nada tampando aí, a minha imagem não está tampando nenhum número. Me dá um ok, qualquer problema me avisa. Então olha só, esse exemplo é o seguinte. Forma bem simples, hein, pessoal? Bem simples. CF é o custo fixo do seu negócio. Tá? Digamos que o seu negócio, como eu disse, para ter as portas abertas, custa R$30 mil. Tá? Preço de exemplo. E digamos, também como exemplo, que os impostos sejam 10%. Coloquei número redondo para facilitar os nossos cálculos.
beleza? Então 30 mil, 10%. E, como a maioria acredito que já saiba o que é CMV, CMV é o custo dos seus produtos, né? Custo de mercadoria vendida. Então a gente tem um CMV alto aqui, hein? Eu coloquei um CMV de 40%, ou seja, com bastante possibilidade, com bastante margem em termos de compras. Tem um CMV alto de 40%. Então, seu negócio, tá? Vamos imaginar que seu negócio ele custa 30 mil reais para estar aberto, independente do que você venda. Você tem 10% de imposto e um CMV de 40%. Pronto. São as 3 bolas que eu acabei de falar em termos de custo do seu negócio. No cenário 1, para esse negócio de 30 mil, você vende 100 mil reais, que é um cenário bem conservador. Você tem um negócio a um custo fixo de 30 mil, você vender 100 mil, é um cenário bem conservador, tá bom? E aí, dentro dessas vendas de 100 mil, você tem o quê? Os custos variáveis, que é, por exemplo, o CMV, são os custos dos insumos, enfim, dos serviços que você vai oferecer de 40%, então é menos 40 mil, beleza? E aí você tem os custos dos impostos, que são 10%, é um custo também ilustrativo, exemplo que a gente está colocando aqui para a gente poder ilustrar aquilo que eu estou tentando te explicar. 10%, 10 mil. E nós temos um custo fixo do seu negócio, inclusive está aqui incluso o seu salário, se você trabalha no negócio, seja como cozinheiro, como administrador, como atendente, seja lá como for, ou se você não for, se você for só um sócio investidor, você não trabalha no negócio, você não tem salário. Mas os custos estão aqui, de 30 mil. E aí você tem um lucro líquido de 20 mil. 100 mil, menos 40 de custos dos insumos, serviços, dos impostos e do seu custo fixo, 20 mil. Agora, vamos ver para o cenário 2, tá? Cenário 2. Você tem esse mesmo negócio de 30 mil reais. Só que você teve um mês que você vendeu 60 mil. Maravilha? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí a imagem. Está aparecendo aí? Você teve 60 mil de vendas. O custo de mercadoria foi 24 mil. Custo proporcional de 40% em cima de 60 mil. Os impostos, 6 mil. 10% em cima de 6 mil. E o seu custo fixo, 30 mil. Manteve ali. O que você teve de lucro líquido ali? 0. Não teve nada. Concorda comigo com esse exemplo simples, porém extremamente real, prático, possível de ser um dos negócios, por exemplo, de vocês. Que o fato de você ter vendido mais fez toda a diferença nos resultados do seu negócio? Isso com um CMV, um custo de produto super alto de 40%, com um cenário de venda super aceitável, você teve um lucro de 20 mil. Ah, não, mas eu tenho um custo de 40 mil, não é de 30. Você ainda assim teria um lucro líquido de 10 mil, 10%. É um bom lucro. Dependendo dos seus custos fixos, às vezes, se você abrir um negócio com o que você já tinha de reservas, você não tem muitas parcelas, muitos empréstimos, muitas coisas. Você tem mais os custos do mês a mês. Como disse, mão de obra, contador, telefonia. Esses custos fixos tem aí. O aluguel, softwares, enfim. Então, você consegue ter um custo fixo bem enxuto. Ah, mas digamos que você tem um custo fixo um pouco maior, até 40 mil. Você vai ter aí 10 mil de lucro. Percebe? Ah, você não vai vender nesse meio termo aí, não vai vender nem 100 nem 60. Você vai ter margem. Mas quanto mais você vende, mais sobra para você no final das contas. Então não tem essa historinha de, não, depende se vender, mais vender com... É lucro básico, é conta de padaria, é conta simples, entendeu? Então, se você... quero vender 120 mil, 130 mil, 150 mil, mas eu preciso ampliar meu negócio. Preciso contratar mais 1, 2 para a cozinha, preciso contratar mais 1, 2 para o salão, de repente eu preciso colocar mais algumas mesas. Mas aí, beleza, você sabe o que você precisa. Às vezes, com mais um funcionário na cozinha, você vai conseguir faturar, ao invés de 100 mil, 105, 110. Com mais um funcionário no salão, você vai faturar exatamente mais 115, 120. E aí sim você vai começando a analisar. Se eu tenho um custo fixo de tanto, o quanto eu preciso vender para sobrar. E aí, o que acontece? Deixa eu voltar aqui para mim. Foi. E aí o que acontece? O que muitas vezes faz você ter prejuízo no seu negócio é exatamente isso que eu acabei de compartilhar. Você acabou de ver esse exemplo. Você vende 30 mil, você vende 60 mil,
que é, pô, você pensa assim, pô, vendo 60 mil, vendo 70 mil, e ainda não sobra nada para você, sobra 2, 3 mil, 4 mil, aí você fala, pô, sobrou muito pouco, é por causa disso, é porque você ainda não vende o ideal para o seu negócio. Cada negócio tem uma determinada necessidade de faturamento de venda, justamente a partir da sua estrutura, dos seus custos fixos, que eu falei anteriormente. Custos fixos, custos variáveis e impostos. Custo variável e imposto não impacta nisso, é custo fixo. O problema é que as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem o quanto precisa vender, ou não sabe se está vendendo o suficiente para cobrir isso, para tirar os impostos, para tirar os seus custos variáveis e tirar o custo fixo. Mas com essa matemáticazinha aqui que eu passei para você, bem simples, você consegue já ter uma visão melhor em termos de o que falta para o seu negócio. Muitas vezes é vender mais. Você tem um negócio para faturar 100 mil e você está faturando 60, 70, e você fala, pô, estou faturando bem. Por que não sobra nada para mim no final das contas? Né? Você vai levar isso para... tem um outro negócio que fatura 50, 40, mas às vezes você tem um custo fixo de 20, 25. Pô, por que não sobra nada? Vende. Por causa disso. Entendeu? Então, você às vezes, se você vender 10 mil a mais, 15 mil a mais, 20 mil a mais, exatamente essa sobra que era sua, que era para ser sua, só que você não consegue vender. E aí que entra justamente o papel do marketing. O marketing vem justamente para poder te ajudar a poder atrair mais clientes, criar mais possibilidades de vendas com o seu negócio e você aproveitar todo o potencial do seu negócio. É isso que eu faço há mais de 20 anos para donos de bares e restaurantes. Pegar o que eles têm de potencial em termos de negócios, de atendimento, de geração de experiência para cliente, geração de resultado. Às vezes você tem uma máquina, eu falo assim, você fala piloto, você é um piloto. Por quê? Às vezes você tem uma máquina de Fórmula 1 na mão e você não consegue acelerar com ela. Você não consegue ter todos os resultados que você precisa. Né? Então é isso que o marketing faz. O marketing faz você potencializar. Então, agora eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Porque é justamente por isso que o meu método de marketing de entretenimento gastronômico gera tanto resultado de forma acelerada. Né? Porque ele é justamente focado na solução e não no problema. A gente está focando nas vendas. E não na economia que você tem que fazer para enforcar e enxugar cada vez mais para compensar a sua deficiência de vendas. O marketing de entretenimento gastronômico, eu falo que em quase todos os meus conteúdos eu bato nessa tecla, que somente os meus clientes da consultoria, da mentoria, os meus alunos dos meus cursos, e você que me acompanha aqui no Instagram, nas redes sociais, conhece. Porque foi um método que eu desenvolvi ao longo de anos e que gera todo esse resultado. Porque a gente trabalha na solução. E qual é a solução? É vender. Acabou. Vender. E depois que você vende, você começa a crescer, você começa a ganhar um certo porte, aí sim, aí você precisa começar a ter que ajustar as coisas, começar a ter que se preocupar nesses ajustes finos. E a maioria dessa galera aí da internet, que eu chamo de terroristas da gestão de restaurantes, a maioria fica querendo tratar o quê? O problema. O problema é o teu desperdício, o teu 0,5% de teu desperdício não sei o quê. O teu problema é o CMV não sei o quê. Aí fica falando umas técnicas, uns termos difíceis, que você fala, caraca, o meu problema é o CMV. Não, o meu problema é a precificação. A tua precificação que está errada. Cara, pô, você estava ali, igual o exemplo, comprou uma lata de refrigerante, R$3,50. Você está vendendo a R$9, R$8, R$10. Meu Deus, você não precisa de ser um gênio da gestão administrativa para saber o quanto você precisa cobrar. Você sabe o quanto você precisa, você tem a referência aí dos seus concorrentes à sua volta, você sabe os custos dos seus produtos, você sabe o que você está fazendo, o que você está cobrando. O problema é que não é o 1, 2, 3% aí do seu CMV no teu faturamento que ainda não está sendo suficiente, porque está fazendo problema. O problema é que você não está vendendo o suficiente. Aí eles ficam vindo com essas historinhas e você acaba caindo. E a minha proposta é justamente o contrário. Você gera margem, você gera gordura em termos de faturamento, que isso automaticamente vai gerar lucratividade. E por que isso? Por quê? Presta atenção, pensa comigo. A partir do momento que você tem mais possibilidade, mais fôlego, mais tempo, mais tranquilidade para você poder
parar e analisar a questão da gestão, a questão dos processos, dos manuais, né? A criação dos processos manuais, a questão do treinamento da equipe, de repente com um treinamento mais específico. A partir do momento que você tem caixa, que você tem tempo, porque se você está faturando o que você precisa, está sobrando. Você está conseguindo pagar a tua equipe, você está conseguindo contratar gente, você está conseguindo sair do operacional. Você não precisa estar ali compensando a função de um cozinheiro, de um garçom, de um atendente de balcão, de um bartender, de um barista, se for uma cafeteria. Você não precisa. Você vai administrar o seu negócio, vai trabalhar na parte estratégica do seu negócio. Você vai trabalhar na parte do marketing. A principal função de um empreendedor é trabalhar o marketing do seu negócio, seja qual for o tipo de negócio, principalmente negócios gastronômicos, que não tem muitas vezes condições de estrutura de ter uma equipe, de ter um departamento, sequer uma pessoa responsável por isso. Mas mesmo em empresas grandes, o empreendedor, o dono, ele tem que se preocupar com a estratégia do negócio. E o que é estratégia, gente? É marketing. Marketing cuida da sua comunicação, cuida do posicionamento da sua marca, cuida do posicionamento do seu produto, nas promoções, nas ações promocionais que você vai fazer, no que você vai lançar em termos de novos produtos e serviços para poder atrair o seu cliente. Como é que você vai tornar o seu negócio referência na sua região, no seu mercado? É isso. Essa é a sua função. E a partir do momento que você tem condições financeiras, de tempo e de cabeça, né, tranquilidade para isso, aí sim, você começa a melhorar os seus processos administrativo financeiro, de repente contratar uma pessoa específica para cuidar disso. Obviamente você vai supervisionar, você vai contratar, de repente, uma consultoria para poder ver os seus processos operacionais produtivos. Você vai contratar também, de repente, uma consultoria para fazer um treinamento da sua equipe, né, do atendimento, implantar, de repente, uma carta de vinho mais elaborada, enfim. Você vai conseguir ter uma melhora de forma geral, poder investir mais em equipamentos, aumentar a sua produtividade, né? Investir, se dedicar tempo a criar mais os manuais. E aí sim, depois que você estiver já faturando, rendendo. Gente, né, tem a maioria dos negócios que estão aí há décadas no mercado, negócios centenários, não tem os processos administrativos financeiros perfeitinhos. Não tem, gente. Tá vendendo, tá dando certo, tá faturando, tá sobrando. Toca o barco, abre mais uma unidade, abre mais 2 unidades e vai crescendo. Aí pensa em tudo isso que eu acabei de falar. Não é o inverso, não é o contrário. Eles ficam querendo te vender uma ideia de que para você crescer, para você abrir outras unidades, para você poder expandir, você tem que ter os melhores processos administrativos, você tem que ter a melhor precificação do mundo, você tem que ter... Não é terrorismo para poder te vender coisa que você não precisa nesse momento. Tá? Não estou dizendo que você não vai precisar lá na frente quando o seu negócio estiver bombando. Mas nesse momento, se você está precisando gerar mais resultado, mais venda, mais movimento, mais faturamento para o seu negócio e, consequentemente, mais lucratividade, você tem que cuidar do seu marketing para você vender mais. Beleza? Então vamos lá, continuando. E por isso que assim, um dos meus conceitos, dos meus slogans que eu mais busco compartilhar com vocês aqui é justamente você fature antes, lucre durante e arrume depois. Por quê? Porque justamente quando você tem condições para você fazer isso tudo. Então, vamos buscar trabalhar esse esquema, esse lema. Fature antes, lucre durante e arrume depois. Maravilha? Nós vamos nos aprofundar ainda mais isso na nossa live do nosso evento do aulão de marketing para bares e restaurantes, quinta-feira que vem. Quem chegou ainda agora, de repente não pegou o início, quinta-feira que vem nós temos um aulão de marketing para donos de bares e restaurantes, onde a gente vai se aprofundar em todos esses conceitos que eu estou trazendo nas lives, seja nessa live aqui, seja nas anteriores, que eu já fiz. Estão disponíveis, vão ficar disponíveis por pouco tempo no meu feed, tá bom? Então a gente vai se aprofundar ainda mais no evento. E se você também está gostando dessa live, não deixe de clicar aí no coraçãozinho e compartilhar esse aviãozinho aí com outros empreendedores do seu negócio. Joia? Recadinho rápido. Então vamos lá, vamos voltar. E aí o que acontece? Eu prometi para você que eu compartilhar uma estratégia para melhorar os seus resultados, certo? Isso tudo que eu falei para você não é a estratégia. Notícia boa. Isso tudo que eu compartilhei com você até agora foi para poder expandir a sua cabeça, mudar a sua forma de pensar, de visão do seu negócio, das possibilidades que você tem,
para justamente você poder pensar e concordar comigo. Eu falei, eu preciso vender, eu preciso cuidar do meu marketing. E uma das estratégias que todo mundo pode utilizar, seja empresas pequenas, seja empresas grandes, pequeno porte, seja uma confeitaria, um restaurante, um bar, é justamente o quê? Você ter ganchos especiais ou datas comemorativas para você expandir as suas possibilidades de venda. Você trabalhar, preste atenção, com ganchos especiais e datas comemorativas. É simples, é óbvio, mas a grande maioria não faz isso. Não se prepara, não se organiza para trabalhar ganchos especiais e datas comemorativas. E datas comemorativas, gente, não é só Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, não. Vocês vão entender, eu vou falar, dar um exemplo aqui do que é cada coisa. Né? Porque a partir do momento que você tem novos motivos, que é o que a gente chama de gancho, para o cliente poder vir ao seu negócio, para o cliente poder comprar de você, pedir no seu delivery, você tem mais possibilidades de venda. Você lembra que eu falei no início? Que a ideia é que você tenha novas possibilidades de vender, seja para as mesmas pessoas, para os seus clientes atuais, seja para novos clientes, para aumentar a sua base de clientes. E a estratégia de ganchos especiais e datas comemorativas é uma das estratégias que os meus alunos e os meus clientes da consultoria, da mentoria, mais utilizam e mais geram resultados. É o que eles mais relatam para mim. Depois que eu comecei a colocar em prática esse tipo de estratégia, eu comecei a me organizar, a me planejar. O que eu vou fazer em uma determinada data, um determinado dia, um determinado feriadão, um determinado final de semana. O que eu vou fazer para poder vender mais? Para poder trazer o meu cliente novo aqui no meu estabelecimento, para poder aumentar os meus pedidos de delivery. É a partir dessa estratégia de ganchos especiais, de datas comemorativas, que você começa a expandir suas possibilidades. Não é só simplesmente vender ali o seu feijão com arroz todos os dias e pronto, acabou. Não. Você tem que criar novas possibilidades para o seu cliente. Isso aí é uma outra estratégia que eu não vou abordar na live de hoje, mas é uma outra estratégia que eu também compartilho com os meus alunos e meus clientes, é justamente de você ter sempre inovações para você poder gerar oportunidades de possibilidades de vendas do seu negócio. E o que são ganchos especiais, gente? Ganchos especiais é tudo aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer. Seja o que está acontecendo no momento, aconteceu agora recente, poucos dias, ou o que vai acontecer. Você utiliza esses ganchos para poder divulgar uma determinada ação promocional, divulgar uma determinada promoção, divulgar uma determinada novidade, uma determinada atração no seu negócio. Então, exemplo, o que vai acontecer? Um exemplo simples, Enem. Enem, aquele vestibular dos estudantes. O Burger King mesmo fez uma ação focada no Enem, onde ele fazia lá os estudantes, quem participasse do Enem, podia ir em uma das lojas e trocar, se não me engano, por uma batata frita. E aí a pessoa vai lá no Burger King só para comer uma batata frita? Claro que não, né? E aí tinha que baixar o app e tudo mais, tinha que se cadastrar, então com isso o Burger King já tinha acesso ao cliente, então sempre tem uma estratégia. Mas, por exemplo, o Enem é uma eleição. Quantos negócios não fizeram promoções temáticas com a questão das eleições ou específicas? Por exemplo, às vezes vai ter uma decisão importante num campeonato de futebol. Você não aproveita essa data para divulgar. Às vezes você tem até televisão no seu estabelecimento, pode passar o jogo, pode passar a atração, dependendo do perfil do seu público, tá? Do seu tipo de negócio. E você não aproveita isso, né? Copa do Mundo, vem Copa do Mundo, né? Olimpíadas. Você preparar um material, um cardápio, enfim, ações específicas para esse evento. Isso são ganchos especiais que tem à torta direita, de forma infinita. Todo dia, toda semana, quase se bobear, se você quiser, você tem um gancho especial. Programas de TV, né? Dá um exemplo aí, Big Brother, às vezes uma série que está bombando. Às vezes lança uma série aí no mercado que bomba, e aí você pode fazer, às vezes, o nome de um sanduíche, pode fazer um novo cardápio, pode fazer uma nova bebida, enfim, um novo combo, baseado naquela série, baseado naquele programa, baseado naquela personagem. Acontece muito. Às vezes, grandes estreias no cinema. Às vezes vai sair uma estreia no cinema. Então você aproveita justamente aquela estreia para criar, mais uma vez, oportunidades de venda, oportunidades de consumo para o seu cliente, oportunidades de divulgar a sua marca. Por quê? Você não pode toda hora ficar também só querendo vender para o seu cliente.
você tem que ter ganchos inteligentes para você aparecer na frente do seu cliente. Para você não desperdiçar o tempo e a atenção do seu cliente. Então, se você quiser ficar o tempo inteiro, compra aqui minha pizza, compra aqui meu hambúrguer, vem aqui no meu restaurante, pede no meu delivery, olha como é delicioso o meu croissant, sabe? Você tem que pensar em outras formas mais inteligentes e atrativas para poder trabalhar o seu cliente. E trabalhar com ganchos especiais e datas comemorativas é uma dessas estratégias, tá? Memes. Quando tem sempre um meme, uma trend que está bombando, e você pode aproveitar isso. Ou simplesmente um gancho que você possa criar para o seu negócio. Tá? Você às vezes pode criar um gancho próprio. Ah, vou criar a semana do não sei o que, final de semana do sei lá o que, feriadão não sei o que, segunda não sei da onde. Entendeu? Então você vai criando ganchos específicos para o seu tipo de negócio. Então tudo bem. E aí a gente passando agora, datas comemorativas. Datas comemorativas é o que é mais comum, que geralmente os negócios mais utilizam, mas mesmo assim, por incrível que pareça, pouquíssimos negócios utilizam as datas comemorativas da forma certa, de forma a realmente vender mais, a potencializar as suas vendas, a atrair mais clientes. Geralmente trabalha de forma muito basicão ou trabalha somente as principais. E a gente tem, inclusive a gente compartilha isso nos meus cursos, com os meus clientes, um calendário de datas comemorativas e de ganchos especiais para você poder trabalhar no seu negócio gastronômico, específicos para negócios gastronômicos. Inclusive não estava programado isso, e eu vou fazer aqui um bônus para você que está me assistindo. Depois que eu acabar essa live aqui, se você quiser, vai lá dar um comentário nela, vou compartilhar ela no meu feed. E aí você vai comentar, fazer um comentário, o que você achou, me dá um feedback seu, qual foi o ponto mais que você gostou e tudo mais. E aí você bota a palavra gancho. Bota a palavra gancho, que eu vou compartilhar no seu direct o nosso calendário de datas comemorativas e ações especiais ao longo do ano para você poder aplicar aí no seu negócio. Combinado? Não estava nem programado isso aí, mas vamos fazer isso aí. E aí, o que são essas datas comemorativas? Você tem várias, né? Além das mais óbvias, que é a questão do Dia das Mães, do Dia dos Namorados, da Páscoa, festas do final do ano, que essas aí as pessoas já acabam conhecendo, mas não trabalham da forma certa. Você tem as outras. Você tem lá o Dia da Pizza, tem o Dia do Chocolate, né? O Dia do Queijo, Dia da Secretária, Dia da Pipoca. Enfim, você tem uma série de datas super importantes que você pode estar criando promoções absurdas para o seu negócio. Sei quem viu aí a promoção agora há pouco tempo do Cinemark, no Dia da Pipoca, que ele fez com que você levava um recipiente lá, se não me engano, acho que era de até 20 litros, e ele enchia o teu recipiente de pipoca por R$19. Isso bombou, viralizou na internet de forma absurda. Cinemas lotados, todo mundo levando até máquina de lavar para poder encher a caixa d'água de pipoca. Então, assim, é marketing, divulgação, é gancho, entendeu? Então, se você pensar de forma organizada, se planejar, se você tiver tempo para se dedicar para o marketing do seu negócio, você começa a ficar mais atento a essas oportunidades de venda, essas oportunidades de prospecção, de atração de cliente. Então, você se organiza, né? Trabalhando no ambiente, trabalhando em determinado menu, trabalhando em determinado produto, trabalhando em determinadas promoções. Nós vamos nos aprofundar sobre isso no aulão de marketing, tá? Então, não vou entrar a fundo exatamente em ações específicas de cada. O importante é você entender justamente a estratégia em si e como que você pode trabalhar essa estratégia adaptada ao seu negócio, as possibilidades do seu negócio, tá? E aí vem agora um pulo do gato que você não pode de forma alguma negligenciar, deixar de lado, não dar atenção, que é justamente a questão da consistência. O que é isso? Não adianta você fazer uma aqui e outra colar. Uma açãozinha aqui, aí daqui a pouco eu vou fazer no Dia dos Namorados, aí daqui a pouco eu faço no Natal. Não adianta. Você tem que fazer ações promocionais, e ações promocionais não é promoção só, não é desconto, é ações de promoção, de promover o seu negócio, os seus produtos, os seus serviços. Então, quando a gente fala em ações promocionais de marketing, não é só promoção de desconto, preço, produto, não é nada disso. Então, você precisa trabalhar
as suas ações promocionais de forma consistente, sempre. Porque é isso que vai fazer toda a diferença no seu movimento, no seu faturamento, na sua lucratividade. É um efeito bola de neve. Cada vez que você faz mais ações, você impacta mais pessoas, com a insistência, com o tempo. Essas pessoas vão começar, nem que seja pelo cansaço, mas eles vão no seu estabelecimento, vão pedir no seu delivery, vão querer conhecer você. E aí, gostando, de repente, nunca as pessoas não vão sozinhas. Então, as pessoas vão acabar chamando alguém para ir junto. Então, é a partir daí que você começa a influenciar mais pessoas no seu negócio. Você aumenta o fluxo de clientes no seu restaurante. Você começa a ter sempre uma atração para o seu cliente, você transforma esse cliente em fã seu. E o fã, ele indica. Né? Você começa a ter burburinho, as pessoas começam a falar, tá vendo o que está acontecendo lá? Tá vendo o que eles estão fazendo? Já viu a promoção? Já viu isso aqui? Já viu isso aqui lá? Aí você começa a ser burburinho, indicar, falar para um, falar para o outro. E aí a pessoa não vai sozinha, a pessoa acaba chamando alguém. E aí começa a divulgação espontânea. Então acontece um efeito bola de neve. Talvez no início, no princípio, as primeiras ações não vai gerar esse resultado exatamente que você quer. Mas com o tempo vai gerar, vai aumentar. Eu falo isso com propriedade, são mais de 20 anos trabalhando com clientes como você. É a consistência que faz toda a diferença. Né? E também, por que você tem que trabalhar essa questão das ações promocionais com consistência? Você tem cada vez mais possibilidade de contato, de venda com o seu cliente. A cada gancho especial novo, a cada data comemorativa que você traz para o seu negócio, gancho que você cria para o seu negócio, você traz novas possibilidades de ter contato com o seu cliente, seja na comunicação, seja na propaganda, seja no contato direto pessoalmente com o seu cliente. Você traz o seu cliente mais vezes para o seu estabelecimento. Você consegue fazer com que ele venha mais. Ele, às vezes, de repente, ele ia uma vez a cada um mês, a cada 2 meses no seu negócio, ele passa aí 2 vezes, 3 vezes, toda semana. Acontece. Né? Você tem a oportunidade, inclusive, de atrair novos clientes, porque as pessoas começam a chamar o marido, o tio, o primo, o amigo do trabalho, e acaba atraindo mais pessoas. Aos pouquinhos, você vai ampliando o seu movimento, o seu fluxo de clientes para o seu negócio, a sua base de clientes. E assim, e tem mais uns zilhões de benefícios. Eu não vou me estender muito, senão vai ficar muito longo, já está longo demais essa live. Isso tudo representa, din-din no seu bolso, é lucro. Por quê? Conforme eu falei no início, quem está comigo desde o início da live, quem não está, perdeu. Mas, quanto mais possibilidades que você tem de venda para o seu negócio, mais possibilidade de lucro, de margem. Então, essa é uma estratégia poderosa, como eu disse. E, inclusive, é importante você entender o seguinte: não adianta também você fazer nada disso e você não acompanhar os resultados. Né? É importante que você acompanhe esses resultados. Eu compartilho, e eu vou mostrar isso para você no nosso aulão de marketing para bares e restaurantes, que vai acontecer na quinta-feira. A gente tem uma ferramenta dentro do meu curso Mega, e também que eu compartilho com os meus clientes da consultoria, que é um Drax. O que é esse Drax? É um kit de ferramentas específica do meu método Mega, do marketing de entretenimento gastronômico, onde a gente acompanha as ações que são colocadas em prática e os resultados dela. Justamente para quê? Porque a partir do momento que você coloca uma ação atrás da outra, você começa a ver os números dessas ações, os resultados, se foi positivo, se foi negativo, se atendeu às metas, aos seus objetivos de venda, seja de reserva, seja de pedidos no delivery, seja de fluxo no seu restaurante. Enfim, cada ação promocional, você tem lá os objetivos. Então, a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo várias ferramentas para a gente poder utilizar nos nossos clientes e que eu compartilho também com os meus alunos. E aí, a partir dessa ferramenta, você começa a ter o quê? A partir de ter mais consistência, você acompanha os resultados e aí você ganha inteligência do negócio. Eu sempre falo sobre isso, a questão da inteligência do negócio. Por quê? A cada ano que passa, você começa a ver quais ações que deram resultado. A cada mês que passa, a cada trimestre, semestre, você começa a ver as ações que vão dando resultado. E a coisa acontece muito rápido. Quando eu falei que a coisa é bola de neve,
Você começa uma ação imediata essa semana, 2 semanas, 3 semanas, questão de um mês, você já tem um termômetro da receptividade do seu cliente para aquilo que você está fazendo. E aí no mês seguinte você já otimiza, você já replica, você já muda um tema, você já muda um nome, já muda um determinado produto, como é que você vai divulgar, e aí você já faz de novo, você já tem outros resultados. E a partir do 3º mês, outros resultados. Por isso que eu falo aqui, em 90 dias, você pode mudar drasticamente os resultados do seu negócio, em menos de 90 dias. Eu tenho relatos, inclusive, de clientes, e eu vou compartilhar no aulão de marketing, vocês vão ver, de cliente que no primeiro mês já tinha aumento de faturamento, de lucratividade. Primeiro mês, segundo mês, 3º mês, já mudou. Então, assim, é importante também você acompanhar esses resultados, para você justamente poder aplicar o que deu certo, otimizar o que deu errado ou não repetir mesmo, entendeu? Se ajustar, mudar ou não repetir. E aí, assim, como eu disse, essa live já foi super longa, super extensa. Então, a gente para por aqui com relação a esse assunto e eu volto a falar sobre isso no aulão de marketing. A gente vai se aprofundar sobre muitas coisas que estão aqui, inclusive sobre essa questão das ferramentas, na quinta-feira que vem, no aulão de marketing para bares e restaurantes. Se você ainda não está sabendo, vai ser um aulão que eu vou fazer específica para donos de bares, restaurantes, cafeterias, pizzarias, hamburguerias, para te ajudar com o seu marketing. Isso tudo que eu compartilhei com você aqui, a você ter essa autonomia de poder fazer por conta própria no seu negócio. Né? Eu compartilhei com você hoje essa estratégia de ganchos especiais e datas comemorativas. Tem zilhões de outras estratégias que você pode aplicar no seu negócio para aumento de movimento, faturamento e lucratividade, de forma rápida, acelerada. Né? Então, eu vou te mostrar um mundo de possibilidades no aulão de marketing para bares e restaurantes. Inscrição está no link da minha bio, só clicar, é gratuito, vai ser 100% online. Clica lá, entra para o grupo exclusivo do evento, que eu vou compartilhar os dados, o acesso à aula um dia, estou avisando sobre essas lives, materiais exclusivos. E você que viu sobre a questão do calendário de datas comemorativas e ações especiais, digita gancho assim que eu compartilhar essa live no meu feed. Ela vai ficar com um pouquinho de tempo disponível, tá? Depois eu vou tirar do ar. Você comenta gancho que eu mando para você o nosso calendário de datas e ganchos especiais para negócios gastronômicos. Maravilha? Não deixe de dar o nosso feedback e se inscrever para o aulão de marketing para bares e restaurantes. Acompanhe aqui as minhas próximas histórias, comunicações para saber da próxima live. Até!